Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo João Sumbata, sou o seu professor de Física, recém-chegado aqui no campus, né, mas muito empolgado aí para que a gente consiga desenvolver o nosso projeto juntos, né, que é levar conhecimento aí de Física para os nossos queridos alunos, certo? Lembrando que essa aula é destinada ao curso de licenciatura em Física, na disciplina específica de termodinâmica. Me chamo João Sumbata, essa aqui é a minha forma de comunicação mais fácil que você vai poder me encontrar, que é através do Instagram, beleza? Deixe-me apresentar, então, a nossa aula de hoje, o nosso encontro. Será basicamente apresentar os conceitos gerais acerca da disciplina e depois os conceitos mesmo físicos, que é isso que geralmente é mais pegado aí e o que cai em concurso, né? Vocês que se preparam para concurso. Então, apresentar a disciplina, né? Apresentar os conteúdos como um todo, emendas, os conteúdos, apresentar a metodologia de ensino que eu vou abordar, geralmente é uma metodologia própria, e o processo de avaliação, que também não chega a ser muito parecido com o dos outros professores. E aí a gente vai tentar aqui, nessas últimas meia hora ali, depois da apresentação, para a parte de física propriamente dita, beleza? Então, vamos lá. Para apresentar a disciplina, eu vou precisar sair aqui rapidinho, e vamos para esse documento aqui, ó. Esse documento, ele foi redigido com base no plano de curso, né, da disciplina. E aí eu vou dar um zoom aqui agora. Então, inicialmente aqui a gente tem as informações básicas, né, que é o curso de Física, acerca quem é o nosso coordenador. Você já sabe, a professora Karine, maravilhosa professora Karine, e a nossa turma de termodinâmica, beleza? Eu sou o professor João Sumbata, e a nossa disciplina é de 60 horas. Ou seja, se fosse uma disciplina presencial, a gente ia ter vários encontros aí durante a semana. A previsão dela, na verdade, vai até fevereiro, né? Eu coloquei aqui janeiro, mas vai até fevereiro. Mas como ela é uma disciplina de cunho especial, ela tende a ser um pouco mais rápida. As aulas tendem a ser gravadas, não são presenciais, certo? Tendem a ser gravadas justamente para que sejam mais rápidas, né, para que vocês consigam assistir mais vezes se necessário. Aqui é a parte mais importante, né, que é a ementa. Então, a ementa, o que a gente vai estudar propriamente dito? Em conceitos gerais, a gente vai estudar todos os conceitos relativos à temperatura, certo? Todos os conceitos relativos a calor e as aplicações do calor, né, que vão se dar ali na primeira lei da termodinâmica, na segunda lei da termodinâmica, assim como outros conteúdos, como as propriedades dos gases, aplicadas a essas leis, um conteúdo um pouco mais denso, que é chamado teoria cinética dos gases, e, por fim, assim, aquele mais pancada, assim, que eu costumo dizer, são as noções de mecânica estatística que a gente vai trabalhar, certo? Então, esses conteúdos aqui, eu vou explicar como eles vão ser desenvolvidos, mas, assim, essa parte que está em slides aqui, ela geralmente é um pouco mais complexa. Essa outra aqui é só alegria. Então, você vai ouvir muito, né, durante essa disciplina, essa expressão, só alegria. Porque física, você já sabe, só alegria. Os objetivos gerais, né? Isso aqui, eu vou passar esse documento posteriormente, mas seria dominar, né, esses conceitos de termodinâmica, gerais e fundamentais, acerca dos conceitos das teorias envolvidas, aplicar esses conceitos tanto a experimento quanto a didática, né, como esse curso é de licenciatura, então vocês devem estar aptos à capacidade de ensinar, principalmente alunos tanto do ensino médio quanto do ensino superior, né, e resolver questões. Absorver o máximo de conteúdo possível, né, tanto de ferramentas matemáticas e etc. E aí, propriamente dito, o conteúdo que nós iremos trabalhar. Acerca de temperatura, vocês tiveram isso aqui no ensino médio. Então, aqui a nossa abordagem vai ser intermediária. Existe um curso específico dentro da licenciatura, que é chamado Termodinâmica Clássica. E existe o conteúdo do ensino médio, né, que é a lei em Física 2, no segundo ano do ensino médio. E existe um conteúdo intermediário, que na minha faculdade era chamada Física Geral 2, né? E para vocês ela é chamada de termodinâmica.
Então, assim, ela é um conteúdo intermediário, né? Os livros base serão livros de ensino superior, mas de uma linguagem acessível. Existe uma o que eu quero dizer aqui, existe uma termodinâmica muito difícil, tá? Que é de um livro chamado Csikszentmihalyi. Mas existe uma bem mais simples, que é essa que a gente vai trabalhar, porque é essa que é proposta no curso. Então, esses conceitos aqui, vocês já conhecem, vocês vão ver eles, na verdade, talvez de uma nova perspectiva, né? Que é calor e temperatura, escalas termométricas e dilatação térmica. Então, esses conteúdos aqui a gente vai bater bem. Na aula de hoje, a gente vai começar com esse aqui, ó. Saber como diferenciar esses dois conceitos e outra coisa, mais importante, como toda disciplina se desenvolve a partir apenas desses dois conceitos, certo? Toda disciplina de termodinâmica pode ser subdividida, né? Você pode diferenciar e classificar os assuntos com base apenas nesses dois conceitos, e eu vou mostrar como. Então, depois de temperatura, calor, escala termométrica e dilatação térmica, né, linear, superficial e volumétrica, isso aqui é bem simples. A gente vai trabalhar, ó, só alegria isso aqui. Calor e primeira lei da termodinâmica, também, ó, só alegria aqui. Aqui é muito parecido com o ensino médio, nessa parte aqui. Então, a gente vai ver a teoria do calor, né, o equivalente mecânico de por que calor é considerado energia, isso é uma das teorias. Aí calor sensível, calor latente, calor específico, transição de fase, né? Capacidade térmica, trocas de calor, processo de transmissão de calor, calor e trabalho e as aplicações em máquinas térmicas. Então, assim, essa parte aqui é a parte mais extensa, é a parte que mais é ensinada no ensino médio e é a parte que mais cai em concurso. Tanto é que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a prova de perito criminal de física do Piauí para vocês verem como esses conteúdos eles estão lá. Tem uma questão sobre calor sensível. Show de bola essa questão, cara. E a gente vai fazer junto, beleza? Vai fazer junto porque é assim que se prepara para a vida. Além, né, de aprender os conteúdos, a gente tem que aprender a fazer questão de prova, que é isso que vai mudar a vida das pessoas. Aí vem as partes mais complexas, né, que é chamada teoria cinética dos gases e entropia segundo a lei da termodinâmica. Essas aqui, eu vou querer até que algumas delas sejam presenciais, beleza? Porque elas são um pouco mais matemáticas. E como eu não dei nunca aula para vocês, eu não sei como é a base matemática de vocês. Então, a gente vai começar do zero, fazer essas demonstrações do zero até o topo, entendeu? Isso aqui já não é tão cobrado em concurso, mas é cobrado em mestrado, em física, né? Principalmente a parte de física e estatística aqui embaixo. Ó. Deixa eu colocar em azulzinho, né? Estou dando destaque em azul. Pois é, aqui, ó. Então, saber resolver questões nesse nível aqui, ó, tá mais, para você que estuda perícia criminal, tá mais para a parte da Polícia Federal, aqui, ó, esses dois aqui. Para a Polícia Civil de perito, né? Então, perito da Polícia Civil, você faria questões desse nível. Da Polícia Federal, estão nesse nível aqui. É um pouco mais difícil. E aí, como será a nossa metodologia? Alguma dúvida até aqui? Dos conteúdos? Não precisa, não. Sei que não, né? A metodologia é bem simples. Nós vamos ter aula tanto síncrona, como agora, como também assíncrona para os alunos estudarem, né? Verem se não puderem assistir a aula. Para que seja síncrona, eu preciso que tenha pelo menos um aluno em sala para que eu consiga conversar com ele, tirando dúvidas, etc. Síncrona. Claro que, com uma aula síncrona como agora, a aula fica gravada para os alunos posteriormente. Já no modelo assíncrono, fica meio que no formato de videoaula do YouTube, né? Então, tanto assíncrona quanto síncrona, elas são gravadas, serão gravadas, e serão disponibilizadas no canal serão disponibilizadas no Google Meet, inicialmente, e depois do Google Meet vai ter um link, e esse link vai levar você para o YouTube, certo? Vai levar você para o YouTube, aí você vai assistir a aula, e depois você volta para fazer os exercícios. Muito simples, acho que é o mesmo modelo que você já vem trabalhando, beleza? Então, recursos, nada, né? Só o básico, videoaula, material, leituras e atividades que eu vou propor para vocês. Como serão as avaliações?
nós teremos, como aqui tem 4 conteúdos, ó, aqui tem 4, tem aqui, ó, 2, 3 e 4, nós teremos 4 avaliações. Só que além dessas avaliações, para cada semana, então em uma semana nós teremos 2 aulas. Então, deixa eu colocar aqui, acerca das avaliações. Então, para uma semana, a gente vai ter 2 aulas. Então, nós vamos ter 2 aulas, né? Aula 1 e aula 2. No final da semana, dessa aula 2, aqui a gente vai ter uma atividade. Nas outras disciplinas, eu coloco aqui uma atividade por aula. Então, teve uma aula, tem uma atividade. Tem uma aula, tem uma atividade. Como muitos alunos estavam com dificuldades, por exemplo, se eles faltarem 3 atividades, se eles faltarem 3 dias, eles vão ter 4 atividades para fazer em um dia só. Isso dá muita dor de cabeça para os alunos. E aí eles vão, professor, aumenta o prazo, não sei o quê. Então, para evitar ter que ficar aumentando o prazo, reduzindo o prazo, eu vou colocar uma atividade só por semana. Então, na quarta-feira que vem, eu já vou colocar uma atividade dessa aula de hoje, quanto da aula de quarta. E aí fica uma atividade só. E aí, no final do semestre, no final da primeira avaliação, você vai ter a nota da avaliação e vai ter essa outra nota que vai ser dada pela soma dessas atividades individuais. E aí a gente faz uma média entre eles dois. Bem simples, e vai ser ali pelo Google Sala de Aula, né? Como tirar dúvidas comigo? Muito simples. Ou você utiliza o e-mail, ou você utiliza o WhatsApp, ou você utiliza o Instagram, né? Que como eu falei, @professor Joanderson Bata. Essa caixa fica abrindo. Muito simples, e os livros que nós vamos utilizar. Pessoal, o livro, vou ser bem honesto, o livro é basicamente esse aqui, ó. Certo? O Holiday, o Resnick e o Gray. Esse aqui não é utilizado. Eu tenho questões resolvidas dele no YouTube, mas ele é um pouco salgado. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer questões desse livro aqui, ó. Isso não é de Deus não, viu? Só para constar. Isso aqui é bem difícil mesmo. Beleza, né? Então, tá aqui. Essa é a nossa disciplina. Beleza? Então, aqui, ó. Quanto à apresentação da disciplina, é isso. Minha metodologia, como eu falei, bem simples, né? Vai ter aula síncrona, aqui, ó. Aula síncrona e assíncrona. E assíncrona. Ou seja, mas para ter essa aqui tem que ter pelo menos um aluno. E assíncrona a gente vai ficar no formato videoaula. Aí vai ter aula durante a semana, mais uma atividade. Show de bola. E a avaliação vai ser dada pela média. Média do quê? Média de uma prova que a gente vai fazer por cada conteúdo, mais as atividades. Que eu vou passar durante os dias. Beleza? Então, ó, só alegria, a disciplina é tranquila, a metodologia é tranquila também, e o processo de avaliação, vocês viram que é bem simples. Vai ter 2 aulas, uma atividade. 2 aulas, uma atividade. 2 aulas, uma atividade. Aí depois tem uma avaliação com todos os conteúdos. Isso 4 vezes. Belezinha? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Beleza. Eu preciso que você, vez ou outra, né, os alunos falem para que eu consiga saber se a internet não caiu. Certo? Então, já teve vezes que eu dei, tipo, quase 1 hora de aula sem ninguém, entendeu? Porque tinha caído. Então, compreendo. Então, vamos lá. Nós estamos com o nosso caderno, estamos com nossas canetas. Então, vamos inicialmente tratar de alguns conceitos em física. Conceitos iniciais. E para que entendamos esses conceitos, eu gosto muito de uma figurinha que eu desenho toda vez. Então, olha só, para que a gente entenda esses conceitos iniciais, você vai imaginar o seguinte: todo físico precisa estudar bastante. E para ele estudar bastante, ele tem que estudar durante a noite. E se ele estuda durante a noite, ele tem que tomar café. Então, ó, aqui, ó. Você vai desenhar aquela sua amiga, ó, uma xícara cheia de café.
Beleza. Uma xícara com café. Professor, não sei desenhar. Você vai ter que desenhar. Seja nessa aula, seja dando aula para alguém, para os seus alunos. Lembra? Você vai dar aula em algum momento. Então, tente desenhar uma xícara, beleza? Com café e essa fumacinha aqui, para demonstrar que ele está quente. Beleza. Então, imagine que você vai pegar o seu café bem quente e vai colocar ele ao lado de um copo. Ó, vou colocar um copo com água e bastante gelo, com água muito gelada. Certo? Então, a água, eu preciso pintar ela aqui bem legalzinho, ó. Show de bola, beleza? Bom, a fim de minimizar, né, alguns efeitos, a gente vai colocar esse café. Imagina esse experimento, eu já fiz ele em sala de aula. Você pega aqui uma xícara de café, você pega aqui um copo, pega uma xícara de café, pega um copo com água gelada e coloca os dois dentro de uma caixa de isopor. Ó, dentro de uma caixa de isopor. Uma caixa de isopor. E uma caixa de isopor, ela tende a não deixar com que o calor saia nem entre, né? Que os materiais percam ali o seu estado de temperatura, o seu estado térmico. A gente costuma chamar esses sistemas, que a gente vai ver posteriormente, de um sistema sistema isolado, né? Isolado adiabaticamente. O que é isso, professor? Adiabaticamente. É porque ele não permite trocas de calor com o meio externo. Então, um sistema é uma parte do universo que você realiza algum estudo qualquer. Então, se você está analisando um ventilador, o seu ventilador é um sistema. Se você está analisando um carro em movimento, então aquele carro em movimento é um sistema. Se você analisa um planeta e uma lua, então aquele ali é um sistema. É uma parte do universo submetida a estudo. Então, a parte do universo que eu estou estudando é essa caixa de isopor, beleza? Que dentro vai ter café e água gelada. Então, você concorda comigo que esse café, em relação à água, vai estar quente? A gente diz que vai estar quente. E a água, a gente geralmente diz que está fria, né? Está gelada. Mas o que é isso, professor? O que é isso? Bom, vamos inicialmente pegar o seguinte, ó. O meu café, eu vou dizer que ele tem uma determinada temperatura do café. E a água tem uma determinada temperatura da água. Certo? E com base nos conceitos que eu sei, que eu já sei um pouco de física, eu sei dizer que, como esse aqui está quente, a temperatura dele é maior. A temperatura dele é maior, certo? E aí questione os seus alunos, como eu vou questionar a vocês, e me diga, o que vai acontecer depois de um determinado tempo? Então, esse sistema aqui, ó, vai evoluir, então, após um longo período, né? Após um certo tempo. O que vai acontecer com essas temperaturas aí? Experimentalmente. Bom, um está quente, um está frio. Você coloca os dois dentro de uma caixa de isopor e sai. Quando você volta, o que vai estar acontecendo, pessoal? Experimentalmente, você vai ver que o café ele vai ter esfriado um pouco. Ele vai ter diminuído um pouco a sua temperatura. Então, a temperatura do café vai diminuir um pouco. E a temperatura da água, você vai perceber que o gelo derreteu. Então, você observa que a temperatura do café diminuiu e a temperatura da água aumentou. Aumentou a tal ponto que descongelou as pedras de gelo. Então, você percebe que após algum determinado tempo, a temperatura do café ela diminui e a temperatura da água aumenta. Aumenta a que ponto? Aumenta até a temperatura do café ser exatamente a temperatura da água. E isso aqui é um resultado experimental magnífico, cara.
Certo? Então, isso aqui é um experimento mental aqui, mas que pode ser realizado em sala de aula muito facilmente. Então, lembrando que aqui, ó, a gente está trabalhando em um sistema isolado. Então, relembrando, em um sistema isolado, adiabaticamente, como uma caixa de isopor, você coloca café e água, café quente e água gelada. O que acontece após um determinado tempo, que o café, que tinha uma temperatura maior que a água, após um determinado tempo, a temperatura do café reduz e a temperatura da água aumenta, a tal ponto que se você colocar um termômetro no café e você colocar um termômetro na água, os dois vão ter a mesma medida. Ou seja, os dois terão a mesma temperatura. Agora, o que seria isso que eu tenho falado tanto? Esse conceito de temperatura. O que seria esse conceito que eu chamei de temperatura? Bom, o que acontece é que se você pudesse olhar, eu vou depois mostrar uma simulação, que se você olhasse a nível microscópico um corpo, o corpo, né, o café aqui. Se você olhasse as moléculas do café, vocês veriam as moléculas da água do café se mexendo muito. Elas estão se mexendo a tal ponto que elas começam a fluir, elas quebram essa barreira que a gente chama de fase. Elas passam por uma transição de fase que elas começam a se tornar em vapor. Então, elas começam a evaporar aqui, ó, que forma essa fumacinha. Então, veja, presta atenção. Se você olhasse a nível microscópico, a nível molecular, você iria ver o café, as moléculas do café, se mexendo muito, estariam muito agitadas. Ao passo que, se você olhasse as moléculas da água, vocês veriam as moléculas se mexendo um pouco. Se mexendo basicamente em torno de uma posição de equilíbrio. Então, é possível, né? É possível chegar a partir dessa observação que esse conceito de temperatura está associado de alguma forma ao movimento molecular dos corpos. E é isso que geralmente é cobrado em concurso público. Quando eles falam em questão de temperatura, você tem que atribuir esse conceito de temperatura ao conceito de agitação molecular dos corpos. Tem a ver com agitação molecular. Não é que é a agitação, não. A agitação é uma coisa. A agitação seria um sintoma daquilo maior, que é o resultado da temperatura. Então, veja, a temperatura, na verdade, então, ela é uma grandeza de natureza microscópica que está relacionada com a agitação molecular, certo? Então, a temperatura é o quê? É uma grandeza macroscópica, né, relacionada com a agitação molecular. Então, vou até colocar isso aqui. É uma grandeza de natureza macroscópica relacionada à agitação molecular. Beleza? Então, esse aqui é o nosso conceito de temperatura. E aí, eu falei para vocês o seguinte, ó, voltando aqui, que após um determinado intervalo de tempo, aqui escrito em vermelho, ó, a temperatura da água do café vai reduzir. A temperatura é o quê? Agitação aqui, ó. A temperatura é o quê? Agitação. A temperatura é o quê? Agitação. Não é, mas memoriza assim. A temperatura é o quê? Agitação. Então, o que acontece com a temperatura do café? O que acontece com a agitação? Ela diminui. A agitação das moléculas diminui. O que acontece com as temperaturas do gelo, das moléculas do gelo que elas estavam lá, ó, só curtindo a vibe? O que acontece? A temperatura aumenta, então significa que a agitação aumenta. Então, veja, faz muito sentido. A agitação dessa aqui começa a diminuir à medida que a agitação dessa aqui começa a aumentar. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí, alguns teóricos começaram a pensar no que seria isso. Né? Veio Lavoisier acreditava que existe uma coisa chamada calórico, que era como se fosse a alma dos objetos, que sai de um corpo para o outro, e os corpos que queimam e perdem essa sua alma, o flogisto, que ele também chamava. Claro que não é isso. Muita gente acreditava que era um tipo de fluido não visível que as pessoas
saía do café em direção à água, ou que a água ganha. Não, gente, tudo isso faz parte da história da física, especificamente termodinâmica. Atualmente, o que acontece é que, devido à diferença de temperatura que existe aqui, vai existir um processo espontâneo que vai ceder, que vai fazer com que a temperatura do café saia, reduza essa energia associada a essa movimentação, que é a temperatura. Essa energia vai começar a fluir naturalmente do maior para o menor temperatura. Então, veja, temperatura é a agitação. Temperatura é a agitação. Essa agitação está relacionada com a energia que essas moléculas têm. Energia. O que acontece, perdão, o que acontece é que os corpos que têm mais energia, mais agitação, maior temperatura, eles começam a ceder parte dessa energia, os que têm mais, para aqueles que têm menos energia, que têm menos agitação e têm uma temperatura menor. Esse processo de transferência de energia do corpo de maior temperatura para o menor temperatura é o que a gente chama de calor. Beleza? Então vamos lá, vamos escrever isso aqui. O que é calor? Calor é o processo de transferência de energia. Transferência de energia devido à diferença de temperatura. Porque isso aqui pode cair em prova. Principalmente na banca SESC, perguntando assim, o processo de transferência de energia, o calor pode ser entendido como o processo de transferência de energia do maior corpo para o menor. Está errado. Errado. Porque não é do maior, tipo, do elefante para o gato. Não. Não tem a ver com a massa do objeto. Não tem a ver com a densidade do objeto. Não tem a ver com nenhuma dessas características de natureza mecânica. Não tem a ver com isso. Tem a ver apenas com a diferença de temperatura. Certo? Então, aqui, vamos lá. O que é calor? Calor é um processo. É o processo de transferência de energia devido à diferença de temperatura. Mas qual é o sentido? Opa, mudei aqui a cor. Qual é o sentido do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura? Então, calor é um processo de transferência de energia. Então, perceba que calor é transferência de energia. E temperatura é agitação molecular. O que acontece em prova, eles trocam. Eles vão dizer, a temperatura é a transferência de energia devido à diferença de temperatura. Está errado. Porque isso é calor. Eles vão dizer, calor é agitação. Está errado. Calor é energia. Temperatura, agitação. Lembra que eu falei? Temperatura, agitação. Temperatura, agitação. Calor, transferência de energia. Calor, transferência de energia. Então, beleza. Entendido que o café tem mais agitação, por isso tem maior temperatura. Como ele tem maior temperatura, ele vai ceder energia térmica, para o que tem menor temperatura, e ele vai ganhando. E a pergunta que geralmente é feita é, isso aqui vai acontecer até quando? Em algum momento, essa água aqui vai ter uma temperatura maior que a do café? Pergunta boa, hein? Responda aí. Responda no seu coração. Em algum momento, essa água que estava gelada vai ter uma temperatura maior do que o café? O que você acha? Oi?
É porque, professor, desculpa, é porque meu filho tá bagunçando aqui, eu não entendi, não. Tudo bem. É porque eu estava explicando que o calor é do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Pegou essa Não, isso eu parte? entendi, peguei. Sim. Beleza. A pergunta é: em algum momento, essa água aqui está recebendo calor, recebendo energia, ela vai ter uma temperatura maior do que a do café? Ela vai recebendo, ela está aumentando a temperatura. E a minha Mas, pergunta: mas o café também tá diminuindo, eu acho que isso, o café está diminuindo. Em algum momento, essa aqui vai passar dessa? acredito que não. Exato, exatamente. Não por quê? Porque isso aqui vai acontecer só até eles ficarem iguais. Em nenhum momento esse aqui vai passar desse outro. Esse processo, que sai do maior temperatura para o de menor temperatura, esse fluxo chega a um limite. Esse limite é extremamente importante, que é chamado de equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico é um processo, né, que ocorre devido ao calor até os corpos chegarem à mesma temperatura. Então, equilíbrio térmico, né, é o fenômeno, vou colocar bem resumido, o fenômeno que faz, não, que permite, perdão, que permite que dois ou mais corpos alcancem, né, vou botar assim, alcancem, coloca assim, a mesma temperatura. Então, vamos escrevendo enquanto eu falo, porque senão fica complicado. Isso é o conceito de equilíbrio térmico, certo? Então, esses três conceitos aqui, três não, né? Quatro conceitos, são os conceitos mais importantes do campo inicial. O que é um sistema, né? Que o sistema é uma parte do universo que você está estudando, que pode ser isolado, fechado, aberto, mas isso a gente vai ver posteriormente, mas que eu utilizei para poder fixar esse experimento. E a partir desse experimento, que você pode fazer em sala de aula, você consegue explicar esses três conceitos, ó: temperatura, calor e equilíbrio térmico. Beleza? Alguma dúvida aqui nesses pontos? Alguma observação? Gostaria de colocar mais algum ponto aqui para que a gente feche essa parte? Ou não? Tá tudo Não, ok? não, tá tranquilo. Tá tudo tranquilo? Como é a primeira aula, eu tô indo bem tranquilo. Quer para ir mais rápido, quer para ir mais devagar, ou tá tranquilo, tá Pode ir assim suave? até o final, não tem problema não. Tudo bem, beleza. Então agora, a partir desses conceitos iniciais, eu vou explicar como você vai poder explicar para o seu aluno, como você vai se organizar para estudar para concurso de perito criminal, como você vai se organizar a partir desses dois conceitos. Porque veja bem, ó, esses conceitos que a gente está trabalhando faz parte de uma área. Vou fazer bem bonitinho aqui, ó, que é chamado de, vou colocar minha letra cursiva mesmo. É chamado de termologia, que é um conceito bem mais amplo. Então, ó, vou colocar assim. Termologia. A termologia, assim como, por exemplo, na gramática, que você estuda assim, você divide em dois campos, né? Verbal e nominal. Então, você tem regência verbal, concordância verbal, você tem predicado verbal, predicativo verbal, objeto, complemento verbal, e do outro lado você tem adjunto adnominal, adjunto nominal, complemento nominal, predicado nominal, concordância nominal. Como lá na gramática, você divide tudo em dois, nominal e verbal, aqui na termologia você divide em dois também. Você divide um, que é para o conceito de calor. Vou colocar uma seta mais bonitinha, né? Ficar um resumo bem show de bola aqui. Ó. Um conceito que é o conceito de calor e outro conceito que é o conceito de temperatura. Vou colocar aqui. Temperatura. Cara, depois disso aqui tem que tirar uma foto, assim, colocar, entendeu? WhatsApp lá, tipo, poxa, professor, ficou top isso aqui. Beleza, vamos lá. Quais são esses dois conceitos? Então lembra, ó, temperatura, que eu falei já anteriormente, temperatura é o quê? É um conceito associado a quê? Temperatura é uma grandeza macroscópica associada à agitação molecular. Ó, molecular. Show.
E o conceito de calor, calor é o quê? É um processo de transferência de energia devido à diferença de temperatura, do que tem mais para o que tem menos temperatura. Então, isso aqui, ó, assim, ó, é um processo de transferência de energia. Pam, pam. Beleza. Como isso aqui se organiza? Então, acontece o seguinte, ó, a partir de agora, a gente vai estudar os conceitos relacionados à temperatura. E o que acontece com o corpo quando a temperatura muda? Isso é muito simples. Porque a gente já viu até agora o conceito de temperatura, que é o conceito de agitação. Depois do conceito de temperatura, a gente vai para os objetos que medem temperatura. Qual é o nome do objeto que mede temperatura? Bom, né? Termômetro. Mas os termômetros é apenas uma aplicação. O termômetro se baseia em quê? O termômetro se baseia em uma coisa chamada escala termométrica. Então, o conteúdo seria escala termométrica. Então, o nosso termômetro se baseia em uma escala, que a gente chama de escala Celsius, né? Então, quais seriam aqui as nossas escalas que a gente vai estudar? A Celsius, que é a que a gente usa no Brasil. Celsius. Existe a escala Kelvin, que é utilizada na Inglaterra e na física, de modo geral na ciência. E a escala do Fahrenheit, né? Do Daniel Gabriel Fahrenheit. Essas são as escalas que a gente vai estudar. Na verdade, a gente não vai estudar elas exclusivamente, a gente vai estudar a relação entre elas. Beleza. Além das escalas termométricas, a gente vai estudar os efeitos que a mudança de temperatura ocasiona nos corpos. O que seria isso, professor? Seria um processo de dilatação. Então, você observa que quando você vê, por exemplo, sei lá, o varal esticado no quintal de manhã, ele está de um jeito. 2 da tarde, ele está um pouco mais esticado. O que aconteceu? Será que pousou um urubu lá em cima? Não. Aconteceu que o aumento de temperatura fez com que ele se dilatasse e aumentasse de tamanho. Professor, por que quando eu estou com frio parece que meu braço fica mais fino, assim, parece que eu fico menor? Por que isso acontece? Também é um processo de dilatação. Porque por que a garrafa, quando você enche ela de água, tampa, e você coloca ela no congelador, ela estoura? Isso é dilatação térmica. Então, isso tudo é dilatação térmica, beleza? Quais são a dilatação que a gente tem? A dilatação em uma linha, a dilatação em uma superfície. Superfície, por exemplo, uma cerâmica no chão, né? Uma ponte. E a volumétrica. Pronto. E aí você encerra os conceitos relativos à temperatura. E aí, depois que você estudar isso aqui, fizer muitas questões, aí você vai estudar sobre o calor. Novamente, você vai estudar o conceito de calor. O conceito de calor, beleza? Que é um processo de transferência de energia devido à diferença de temperatura do corpo que tem mais para o corpo que tem menos. Ó, só alegria. Cair em prova, isso aqui não tem como errar. Depois disso, você estuda a capacidade térmica, né? Que é um conceito extremamente importante, capacidade térmica. Mas aí, depois de capacidade térmica, dentro desse conceito, você consegue outros. Eu não vou esmiuçar eles aqui, mas você consegue outros, né? Depois disso, você estuda a transição de fases. Como assim, professor? Transição de fases é o seguinte, ó. Como é que o gelo se transforma em água que se transforma em vapor? Muito simples, a gente estuda isso desde o fundamental, não? Então é fácil? É fácil coisa nenhuma, isso é difícil pra caramba, e a gente vai aprender como é que é isso. Professor, existe alguma maneira de ter gelo, de ter água e ter vapor no mesmo lugar? Tem, olha só. É que loucura isso aí, cara. Chamado ponto tríplice da água. Aí você aumenta a pressão, aumenta a temperatura e pode colocar dentro de um lugar lá. Você vai ver lá uma pedra de gelo
no líquido e a água evaporando ali, ó, estável. Estável. Ou seja, o gelo não vai derreter, a água não vai se transformar em gelo. Não, eles vão ficar naquelas 3 proporções iguais. E o nome disso é diagrama de fase, né? Ponto tríplice da água, dentro desse conceito, que a gente chama de transição de fase. Beleza? Transição de fase. E aqui a gente estuda um chamado calor sensível. Galera, show de bola. Depois disso, a gente estuda trocas de calor. E aqui cai em prova, viu? Aqui, se você está estudando para concurso aí, aqui cai. Porque como é? Qual vai ser a temperatura? Se você pegar aqui um café a 80 graus Celsius, água a 60 graus Celsius, uma pedra de gelo e coloca todo mundo junto. Qual vai ser a temperatura final? Show de bola, né? Parece difícil? E mas a gente vai fazer aqui, beleza? A gente vai fazer aqui. E depois processos de transmissão de calor, né? Transmissão de calor. Professor, uma pergunta nada a ver com o conteúdo. Qual a sua formação? Você é só licenciado? Isso. Eu sou especialista também em ensino, aí eu estava fazendo mestrado quando me chamaram para cá, para a corrente. Aí eu tinha que escolher entre terminar o mestrado ou vir logo para cá. E aí eu vim logo, né? Porque é melhor. Depois a gente termina o mestrado, que é mais fácil. Você tem uma empolgação assim que contagia, porque eu tô para desistir desse curso aqui, pelo amor de Deus. Não faça isso, não faça isso. Porque é complicado, o curso é complicado. E o mestrado, então, é mais sofrido, o doutorado, então, nem se fala. Mas, assim, quando você começar, você já dá aula? Já deu aula uma vez? Eu tô já no estágio 2, aí já tô com uma turma. Quando você começar a receber, professor, você é a melhor, professor, entendeu? Quando você começar a ouvir essas coisas dos seus alunos, você vai sentir um gás que você não tem na licenciatura, você só tem dando aula, entendeu? Quando você começar a receber suas primeiras aprovações em concurso, as pessoas vieram assim, cara, como foi que você fez para passar nesse concurso? E você vai ajudar outras pessoas a passarem em concurso também, você vai ver que é muito bom. É isso que nos motiva, entendeu? Entendi, professor. Entendeu? Então, beleza, ó, até aqui agora, eu estou só expondo conteúdo, beleza? Sem fazer muita conta, por hora, beleza? Então, aqui a gente só está apresentando mais a disciplina. Então, aí, esse quadro base aqui, esse quadro geralmente é o conteúdo do ensino médio. É aqueles 2 primeiros que eu te falei, que eram os mais simples, que seria assim, se tu for estudar para concurso de perito criminal da Polícia Civil, né, como é o do Piauí, que é o perito físico, especialista em física, é isso aqui, certo? Não precisa aprofundar mais do que isso aqui. Você precisa fazer muita questão. Mas, se você quiser, assim, um conteúdo agora mais pesado, aí esse conteúdo de calor aqui, ó, ele se desdobra em outros. Aí ele vai começar a se desdobrar aqui, ó. Ele vai começar a se desdobrar na chamada teoria cinética dos gases. Assim, eu não gosto muito de ficar metendo pânico em ninguém, não, mas, tipo assim, o cara que desenvolveu a teoria cinética dos gases, ele se matou na época. Por quê? Porque ninguém acreditava nele, né? Tipo assim, ele fazia teoria, explicava, o nome dele é Boltzmann. Ele que desenvolveu o chamado conceito de entropia. O cara era um monstro, entendeu? Matemático, físico, aqui, tal, não sei o quê. Só que assim, tipo, ninguém dava moral pro cara, entendeu? Não existia o átomo naquela época, né? Então, ele imaginava pequenas moléculas se mexendo, tal, fazendo aquela ideia de gás. E assim, tipo, ele não conseguiu a pressão. Como ele foi muito desprezado, ele acabou se matando. E ele desenvolveu a teoria maravilhosa, que é a teoria cinética dos gases, que a gente vai ver aqui. É uma teoria um pouco complexa. Você não vai dar aula disso aqui no ensino médio, só para nível superior mesmo. Mas a gente vai conseguir abrir as contas, assim, né? Estou empolgado que essa parte aqui é massa. Então, assim, para essa parte aqui, ó, bem de boas, né? Como você já tá no estágio, você já viu, você já conseguiu já ministrar um pouco disso aqui, mas vai ser muito massa essa parte de teoria cinética dos gases, beleza? Então, até aqui, tem alguma dúvida aqui? Algumas, mas eu tiro depois com a lista. Beleza. E aí, o que acontece? Ó, aí, agora eu queria mesmo, além desses conceitos que eu estou explicando, antes da gente ir para frente, eu queria te mostrar um simulador. Não sei se você já conhece a plataforma, que é a plataforma do PET. Você conhece?
Assim, ó, PETH, PET, que é a Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Não sei se você conhece. E ele é um site, conhece, né? Uhum. Site de simulações que eu utilizo geralmente para dar aula. Então, eu venho aqui em física. Você utiliza isso aqui em estágio ou não? Só Já conhece mesmo? utilizei só em uma disciplina com o professor Antônio. Certo. Então, eu vou pegar aqui o clássico. É esse aqui, ó, estados da matéria. E a gente vai, né, deixar aqui para os alunos aqui verem essa relação. Não se faz não, aqui, só estados mesmo. Então, ó, aqui a gente tem um termômetro aqui em cima em Kelvin. E aqui você vê as moléculas em determinado estado, né? Esse estado aqui é o estado sólido, como está bem escrito aqui. E é a relação muito simples, né? O que acontece? Ó, quando você aumenta aqui, ó, uma fonte de calor externo, olha o que acontece com a temperatura. Ela aumenta. Mas veja a relação entre a agitação das moléculas e a temperatura. A agitação delas está aumentando, cada vez está aumentando mais, e está aumentando também a temperatura, né? Então, quando você for ministrar a aula nesse sentido, chame a atenção disso, que a temperatura está associada à agitação. E por que elas estão agitadas? Houve uma maior agitação molecular porque houve uma maior inserção de energia externa. E essa energia veio proveniente da fonte de calor, certo? Então, a fonte de calor forneceu energia que fez com que elas se agitassem mais, e essa maior agitação fez com que aumentasse, então, a temperatura. Beleza? Olha a água aqui, ó, como fica a água. Então, a água, essa aqui está em gás, ó, em líquido, e uma coisa interessante, em sólido. Em sólido, o volume dela é maior. Em líquido, e em sólido, o volume maior. Vocês já viram isso aqui? Por que isso aqui acontece? Isso aqui, essa diferença? Porque a água líquida é menor do que a água sólida. É por isso que a garrafa de água quebra quando você coloca ela na geladeira. Que em líquido tem um determinado volume, só que aí quando congela ele aumenta. A resposta disso se encontra na química, viu? Não se encontra na física. A gente responde? Claro que a gente responde, a gente é gaiato, mas né, na física, é na química que se encontra a resposta para essas coisas. Beleza? Então, até agora, a gente só a parte de conceitos iniciais, beleza? Então, olha só. Se eu começar agora, vai passar de 1 hora. Então, eu gostaria de perguntar, né, se por hora a gente encerra aqui a nossa aula, ó. Basicamente foi isso que eu propus aqui, né, os conceitos iniciais, o conceito de temperatura, de calor, de equilíbrio térmico e os componentes, né, a divisão, a subdivisão para estudo, Beleza? Então, aqui, ó, temperatura, calor e equilíbrio térmico e a subdivisão desses conteúdos. Na próxima aula, que será na quarta-feira, a gente vai começar com escalas termométricas. E aí, o que a gente vai fazer? Muita questão, certo? Isso aqui é bem simples, isso aqui vai meia hora, e o restante, as 3 horas restantes da próxima aula, a gente faz questões, beleza? Alguma dúvida aí? Ou alguma sugestão para a nossa aula de hoje? Hein, senhorita? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? A gente pode encerrar a aula de hoje ou você já quer emendar aqui escalas termométricas? Só encerrar só porque eu tenho um debate agora 8 horas em outra aula. Então, beleza, então. Então a gente encerra aqui, mas na quarta-feira a gente começa novamente aos alunos que estão nos assistindo às 7, às 8, beleza? Não se atrase, porque a gente já vai fazer bastante questões acerca dessas escalas termométricas. A gente vai novamente, né, como encontrar a relação entre cada uma delas, de onde vem essa relação, e aplicar ali em conteúdos que a gente vai tanto passar para os nossos alunos, quanto a gente vai se deparar isso aí em questões de concurso, beleza? Então, ademais, a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Então, vou finalizar aqui, vou voltar à página inicial. Pronto. Então, Cíntia, né? isso. Então, deixa eu ver se
finalizar aqui. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, então, tchau. Cíntia,